Boa noite a todas e todos. Eu só venho aqui fazer essa rápida intervenção, não só para chamar os nossos palestrantes do nosso último painel antes das nossas apresentações musicais, mas para explicar que o nosso ministro Silvio Almeida, a essa altura, deve estar terminando de trocar um pneu. Não, estou brincando. Quem deve estar trocando deve ser os policiais federais que eu acompanho, mas é verdade, estourou o pneu, daqui uns 15 minutos ele chega, mas nós já vamos começar o painel, tá? E quando ele chegar, ele já entra no painel e participa aqui conosco, certo? Então, eu gostaria de convidar... Pois não? Aconteceu alguma coisa aí que eu não estou sabendo? Muito bem. Eu gostaria de convidar nosso querido Lira Neto, onde estamos. Lira Neto, uma salva de palmas para o nosso biógrafo maior, a grande expressão da biografia no Brasil, que vai mediar o painel de hoje. Então, só para explicar isso, e deixo vocês nas mãos competentes do nosso querido Lira Neto. Obrigado. Bom, boa noite a todas, boa noite a todos. É a segunda vez que eu estou aqui no Festival de Inverno de Avaré, e desta vez eu não vim para falar, eu vim com a responsabilidade muito maior, que é mediar uma grande mesa, não a mesa propriamente dita, mas mesa não é um móvel, né? Mesa é um símbolo, mesa é uma metáfora, mesa é um lugar de compartilhar, lugar de compartilhamento, lugar de oferta, de recebimento, de troca. E eu tenho a chance de fazer essa mediação nesta mesa de compartilhamento com pessoas fantásticas, todas elas que eu admiro bastante, e eu vou chamá-las aqui uma a uma. Primeiro, Alisson Mascaro. Cadê o Alisson? Eu como jornalista, como escritor, eu sou contra frases feitas, lugares comuns, chavões, mas eu tenho que me render a um lugar comum. Os convidados de hoje dispensariam apresentações. Mas, de qualquer maneira, é importante dizer que o Alisson, por exemplo, é professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, do Largo de São Francisco, na USP, livre docente em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela mesma instituição. O Alisson possui doutorado em Filosofia e Teoria Geral do Direito e graduação em Direito pela USP. É advogado, é professor emérito, foi responsável pela implantação de diversos cursos de graduação e pós-graduação em Direito em várias instituições do Brasil. Entre suas obras, destacam-se, entre outras, Crise e Golpe e Crítica do Fascismo, pela Boitempo, além de Filosofia do Direito, Introdução ao Estudo do Direito e Sociologia do Direito, pela Atlas. Pela contracorrente do nosso amigo Valim, ele coordena a coleção Pensamento Jurídico Crítico, com títulos como Crítica à Subjetividade Jurídica, Reflexões a partir de Michel Vley e a Teoria da Derivação do Estado e do Direito. Bom, o próximo que eu chamo é José Sócrates. O Sócrates também dispensaria apresentações. Onde quiser, a casa é sua. O Sócrates é um dos políticos mais influentes de Portugal, país, inclusive, no qual morei
durante 4 anos, os 4 anos que vocês sabem bem quais são, não é? Aqueles 4. O Sócrates foi deputado à Assembleia da República pelo Partido Socialista, o PS, foi ministro de 2005 a 2011, primeiro-ministro. Engenheiro civil, com pós-graduação em engenharia sanitária, Sócrates juntou-se ao PS em 1981 e foi eleito para o Secretariado Nacional do Partido em 91. Em 95, ele assumiu o cargo de secretário de Estado adjunto da ministra do Ambiente. Posteriormente, em 97, foi nomeado ministro adjunto do primeiro-ministro e, em 99, tornou-se ministro do Ambiente e Ordenamento, posição que ocupou até 2002. Pela contracorrente, Sócrates lançou Só Agora Começou, em 2021, e Os Anos Bolsonaro, Crônicas de Tempos Sombrios, em 2023. Bom, nosso próximo convidado, Eduardo Moreira, por favor. Pelos aplausos, não precisa dizer mais nada, mas... Senta aí. Eu? Essa foi para mim, não foi? Obrigado. O Eduardo Moreira é graduado em Engenharia pela PUC do Rio e com formação adicional na Universidade da Califórnia, em San Diego. É ex-banqueiro de investimentos. Em 2013, a revista Época Negócios o elegeu como um dos 40 brasileiros de maior sucesso com menos de 40 anos. E em 2016, a revista Investidor Institucional o reconheceu como um dos 3 melhores economistas do Brasil. Com 12 livros publicados, 5 dos quais foram best-sellers, Eduardo foi um dos vencedores do prêmio Vozes da Resistência da Câmara dos Deputados em 2019. Foi destacado como o maior influenciador digital do país nas categorias Empreendimentos e Negócios, no ano de 2022 e 2023, e pelo prêmio Influenciadores Digitais e como melhor influenciador de economia e negócios do prêmio iBest de 2023. Como fundador do Instituto Conhecimento Liberta e do ICL Notícias, Eduardo comanda o maior canal de jornalismo independente do YouTube brasileiro. Obrigado pelo lindo. E, por fim, ministro Silvio Almeida. Chegou? Não chegou ainda. Ainda está trocando pneu. Bom, daqui a pouco nós apresentamos o ministro. Com licença. Deixar a cadeira para o ministro. Bom, é uma mesa, como eu disse, de extrema responsabilidade e, ao mesmo tempo, com pessoas que atuam em áreas diferentes, mas convergentes. E talvez eu comece fazendo uma pergunta a todos, uma pergunta comum. Eu acho que o grande assunto que, nesse momento, se impõe numa mesa sobre política, Sócrates, Alisson e Eduardo, é uma certa perplexidade diante de uma ascensão de uma extrema-direita raivosa, mas muito bem articulada, e de uma extrema-direita que não só no Brasil e não só em Portugal, mas no mundo todo, começa a dar sinais de uma vitalidade até então insuspeitada. A gente fala disso nas eleições do Parlamento Europeu, a gente fala disso na França, fala disso no Vox na Espanha, fala disso no Chega em Portugal, fala disso no bolsonarismo no Brasil. Falamos nisso também no que hoje, de certa forma,
se procura vender como um bolsonarismo moderado no governo do estado de São Paulo e aí por aí afora. Eu perguntaria a vocês, o que está acontecendo? O que é isso? De onde vem isso? Por que isso? Qual é esta força e como explicá-la? Alisson, ordem alfabética. Você. Boa noite a todas e todos. Alegria estar aqui em Avaré com todas e todos vocês. Como eu tenho uma multidão de gente para mandar um abraço, eu mando para o Rafael Valim, Camila, Valfrido, toda a equipe que organiza este evento, Eduardo querido, Lira Neto, nosso querido ministro Zé Sócrates, que alegria vê-las e vê-los aqui, Márcia querida, bom vê-la, Rubem querido, que alegria vê-lo aqui neste momento. A situação nossa do mundo é uma situação na qual, deixando a inércia da dinâmica da política, do modo pelo qual ela está, nós avançamos passos largos para o fascismo. Não há muito mais para se iludir, a estrutura do capitalismo não fecha mais as contas. Então, há 25, 30 anos, o capitalismo mundial está em crise. Esta crise não se resolve pelos termos que a própria burguesia mundial busca resolver. A hipótese da guerra, que é sempre a hipótese mais frequente das burguesias mundiais quando cai sua taxa de lucro, esta hipótese da guerra ainda tem lenha para queimar. Desde o início dos anos 2000, os Estados Unidos não são mais o motor industrial do mundo, que não quer dizer que não tem indústria, mas não são a alavanca da industrialização do mundo. E em não sendo, aos Estados Unidos resta um dos negócios de sempre, que é a guerra. E esta guerra no mundo inteiro é óbvio que permite aquilo que Marx já chamava de acumulação primitiva, nas formas atuais dessa acumulação primitiva. Toma petróleo do Iraque, toma petróleo de outro país árabe, toma o petróleo da Petrobras, toma uma empresa que era estatal de algum país. É o esquema de sempre daquilo que nós chamamos de neoliberalismo. Tomar, de modo, eu diria, avassalador, o conjunto econômico que ainda não é da burguesia. O que ocorre, senhoras e senhores, é que efetivamente até o recurso da guerra tem limite. Porque esta tomada por mão grande, se ela vai até um ponto muito exacerbado, ela destrói alguns setores do próprio capitalismo. Se as privatizações chegam no limite num país como o Brasil, a taxa salarial do Brasil reduz de um modo muito violento. E então ganham 5 especuladores, mas quem precisa vender arroz e feijão e televisão e qualquer coisa a mais, não tem público consumidor para isso. Então chega um momento em que uma fração do capital briga com a outra. Porque para a Faria Lima a privatização é um excelente negócio, mas para alguns setores, não. E enquanto se pode empurrar com a barriga o conflito entre as frações da burguesia, isto se faz, porque é melhor não ver um problema. É um casal que briga todo dia, mas nunca fez a pergunta um para o outro se esta briga é um divórcio. E já se percebe que, dado o xingamento de um lado com o outro, muito diferente disso, não sai o resultado. O que acontece é que os Estados Unidos não renunciam ao instrumento guerreiro como forma de solução da sua crise, porque, por um acaso, a guerra também é uma máquina de acumulação, só ela, para os Estados Unidos. É a indústria bélica, é a pesquisa que envolve a indústria bélica e coisas mais. Enquanto isso, as sociedades do mundo que podem escapar desse maquinário tanatológico, mortífero, esses países vão produzindo o de sempre. Chip, carro elétrico e coisas mais,
Então, enquanto um tem a arma sofisticada que mata 500 vezes mais que a arma anterior, o outro tem um punhado de carros, que é o caso da China. E, infelizmente, ter 1000 bombas atômicas ou 2000, tanto faz. Ninguém vive de se alimentar de bomba atômica. Agora, ter 1 milhão de carros elétricos ou 2 milhões não é tanto fácil. É 1 milhão de pessoas andando de carro, 2 milhões de pessoas andando de carro. Então, efetivamente, o capitalismo, na forma pela qual ele se apresenta, ele está em contradição. A solução que se entrega às massas do Ocidente é a guerra de todos contra todos. Então, é dizer que a culpa da pobreza de alguém não é a estrutura do capital, é de alguém que pegou um barquinho, atravessou o Mediterrâneo e pulou do lado de lá. Então, o culpado é sempre o mais fraco. No caso de onde não tem barquinho atravessando, que é o Brasil, e também não tem um grande contingente estrangeiro para tomar como inimigo principal, aí a culpa é das mulheres, a culpa é do movimento LGBTQIA+, a culpa é da falta de Deus, ou qualquer coisa dessa. E em países como os Estados Unidos, misturam as duas coisas, porque lá não vai barquinho, mas tem um muro do México separando aquele país dos Estados Unidos, então metade da culpa vai em quem pula um muro, e a outra metade vai nos culpados de sempre, quem não tem Deus no coração, quem tem poliamor, ou qualquer coisa assim, que então sofre por isso. Este público daqui, inclusive, provavelmente seria trucidado por esses que consideram... É isso aí. Esse povo que beija, abraça. Só da hora que eu cheguei até aqui foi um festival de beijo e abraço. Enfim, então, eu estou sabendo que o Trump disse que um dos problemas da Kamala Harris, eu até comecei eu só via problema nela, enfim, nele muito mais, mas até comecei a ver menos problema porque ele disse que um dos problemas dela é que ela sorri. Enfim, então, achei um problema menos, enfim, nesta senhora. Então, assim anda o quadro da coisa. Como aqui a gente está sorrindo e está muito feliz, o problema é nosso. Bem, então o que estou dizendo é que a solução do fascismo é uma solução desgraçada. Eu publiquei agora, faz pouco tempo, Crítica do Fascismo, pela Boitempo. E daqui a pouco faço sessão de autógrafos do livro. Não há meio pelo qual o capitalismo, quando entra no fascismo, saia por racionalidade e bom senso. Não teve um exemplo na história de país que, por causa de uma certa intelecção geral do povo, disse, chega. Hitler caiu porque a União Soviética, e depois também um consórcio de Inglaterra e Estados Unidos, tinham arma para combatê-lo. Mussolini, a mesma coisa. O generalíssimo Franco, com o seu horror espanhol, passou décadas, depois do fim da Segunda Guerra, na condição de déspota lá espanhol. Nosso ministro José Sócrates, a história de Portugal, teve que esperar Salazar cair da cadeira para ver se dava uma solução para aquela situação portuguesa. E quando esta solução se dá, também não se passa limpo. Olhem a dificuldade do Chile em passar a limpo o pinochetismo, olhem a dificuldade do Brasil em passar a limpo a sua ditadura militar. E agora eu quero anunciar algo aqui em Avaré, nesse momento, que é chocante, mas ela é quase uma peça de ciência da política do nosso tempo. Eu tenho insistido muito, eu sei que muitos daqui me acompanham nos livros, nas falas, não são as instituições que organizam o fascismo e o domínio do capital que salvam do fascismo e do domínio do capital. Nós dizíamos, a Argentina é um caso diferente da média, porque na Argentina as instituições políticas passaram a limpo a ditadura. O Brasil não fez isso, outros países não fizeram isso. Senhoras e senhores, passaram até quando o capitalismo aceita passar a limpo. Então, da noite para o dia, surge um presidente da Argentina que resolve mandar o seu ouro para a Inglaterra, que 30 anos atrás foi quem fez uma guerra um lado com o outro, e exemplarmente a Inglaterra é a única coisa que não passa pela garganta do argentino, o ouro foi para lá. E começa a visitar ele, a vice dele, o ministro dele e outros mais, começa a visitar nas cadeias os generais e ditadorzinhos argentinos que estavam proscritos há 70 anos. Ou seja, nem quem passou a limpo nas instituições tem garantia de que esta borracha
limpou essa escrita, porque ficou a marca no caderninho. E para revogar uma decisão que um dia foi feita, é um pulo. O problema é que as massas são constituídas ideologicamente para acreditar no capital. E, portanto, o maquinário do capital leva, se necessário for, ao fascismo. A tragédia é que toda vez que o fascismo ascende no mundo, as massas gostam do fascismo. As massas preferem o fascismo. É a resposta mais simples, mais imediata, mais óbvia. Sempre o inimigo é um espantalho, sempre é alguém que dá para bater nele, porque não vem nada em troca, porque não é a coragem de bater no latifundiário, no grande especulador. É esta coragem desgraçada de bater no coitadinho que atravessou a fronteira de um país para o outro. Então, é a coragem do covarde. E a covardia que pretende ser corajosa, ela encanta essa gente fraca que está no mundo. O problema do nosso tempo é que a porta está se fechando e se não há mobilização crítica das massas do mundo, chega um ponto em que essas massas preferem efetivamente a morte de quem está do lado. Seja esse que está do lado o judeu, o palestino, seja o africano que atravessou o Mediterrâneo, o mexicano ou o latino que foram para os Estados Unidos, seja a comunidade LGBTQIA+, sejam as mulheres porque são feministas, sejam os negros e negras por razões tantas e quantas, de tal modo, senhoras e senhores, que o tempo está fechando e quando ele se fecha ainda mais, muito pouco tem a fazer, porque agora, pasmem, não tem União Soviética. Não tem quem se levante com guerra contra guerra. Em 1945 houve, hoje muito dificilmente. Inclusive porque no sistema mundo também a China tem um punhado de títulos da dívida estadunidense e seria muito difícil para os negócios do Oriente ver destruído aquele que é o lastro daqueles que são os seus papéis. Então não tem exército, temos a nós. E um espaço como esse, para mim, é especial. Eu cheguei agora há pouco aqui em Avaré e ver essa multidão que está aqui, isto me emociona profundamente. Não só por ouvirmos a constatação de que este mundo está num momento horroroso, porque isto nós sabemos, isto nós vemos, mas é a ideia de que um espaço como esse possa descobrir uma ciência sobre o nosso tempo e, em especial, um afeto para o nosso tempo. A possibilidade de estarmos aqui todas e todos, de variados países. Nosso ministro José Sócrates, que está aqui, vindo de Portugal. Nós, brasileiros, tanta gente de todo lado. Tanta gente que cada qual tem uma luta. Alguns lutam por um grupo, por uma batalha. Outros e outras têm lutas para horizontes maiores. Uns querem reformar o capitalismo, outros querem superar o capitalismo. Um espaço como esse é um espaço da aprendizagem do afeto, porque nós, no momento atual, precisamos de um esforço extraordinário para arrancar uma energia coletiva suficiente para fazermos frente a essa frente que vem contra nós, é fogo contra fogo, e este aprendizado, ele só pode existir no momento em que nós sabemos alcançar um impulso unitário comum e uma vanguarda do que é necessário. Quero lhes dizer, senhoras e senhores, que muito dificilmente a reforma do capitalismo suporta mais que 5 ou 10 anos. Infelizmente, no caso do Brasil, observamos que as reformas feitas pelo presidente Lula e pela presidenta Dilma, não dá um ano pós-golpe, destroem tudo numa canetada, vem um vampirinho, destrói a CLT e a Previdência Social. E a hora que o vampirinho sai, vem um palhaço, enfim, um palhaço dos Estados Unidos, enfim, que vocês já sabem qual é, e acaba de destruir o resto e ainda faz um circo.
Não vou dar nome para o palhaço, porque, coitadinho desse palhaço, não tinha que ter nome parecido com esse que ficou aí até outro dia. E bem fez o Lira Neto, inclusive, em respirar outros ares, enquanto ele estava por aqui, no seu picadeiro dos horrores. Senhoras e senhores, este aprendizado, quase que para nós, serve de uma experiência necessária. Ou nós arrancamos a energia que encanta o mundo em poder nos dizer que é necessário um basta na exploração do mundo por estes 0,1% dos exploradores do mundo, ou nós seremos devorados. Eu não sei se a constatação científica do nosso tempo é horrorosa a ponto de percebermos que em 10 ou 15 anos o mundo está pavimentado do horror fascista. É uma das hipóteses. A outra é que em poucos anos nós venhamos a incendiar o mundo e o mundo inteiro vire uma grande avaré da noite de hoje. Se o mundo virar uma grande avaré da noite de hoje, a hipótese do horror foi uma. A hipótese da esperança, ela ganhou. Obrigado. Bom. Bom, vamos lá. Aí. Opa! Ministro. Ministro, eu não soubesse as razões do seu atraso, eu diria que é o velho truque de chegar depois do palco pronto. Tudo bem. Tudo bem. Eduardo, eu queria aproveitar e estender a mesma pergunta, mas ao mesmo tempo com um adendo, com um acréscimo. Depois disso que o Alisson falou, desse diagnóstico que ele fez a respeito dessa nossa perplexidade diante da ascensão dessa extrema-direita, ele falou 2 ou 3 coisas que me chamaram a atenção. A primeira coisa sobre a necessidade típica do fascismo da construção de um inimigo, seja ele imaginário ou não. Outra coisa de que o combate a isso não necessariamente se dará pelas vias racionais. Há uma linguagem que se impõe, uma linguagem da extrema-direita que apela para as emoções, e isso, como diria Amos Oz, o ódio mobiliza mais que o amor. E uma terceira coisa que eu anotei já, não consigo mais ver, fogo contra fogo. E aí eu estou falando com um ex-banqueiro que se tornou um fenômeno de mídia, com a sua inserção nas redes sociais, na internet e principalmente no ICL Notícias. E eu puxaria para essa nossa reflexão um pouco sobre essa questão da linguagem. O ICL é marcado por uma linguagem forte, uma linguagem que, de certa forma, utiliza o fogo contra fogo. Eu queria que você, Eduardo, primeiro, fizesse esse seu diagnóstico um pouco sobre essa perplexidade que nós vivemos e como surgiu o ICL, por que surgiu o ICL e qual é o papel e se há, de fato, um projeto muito consciente de exercitar essa linguagem de combate contra uma arma a mais nessa que chamamos de guerra híbrida. É um pouco isso?
Bem, boa noite todo mundo. Boa noite, meu amigo querido ministro Silvio Almeida, primeiro-ministro Zé Sócrates, amigo querido também, Lira Neto, professor Alisson, Valim Vardi, muito obrigado pelo convite, que incrível a gente estar aqui junto. E eu vou ser relativamente breve na minha fala, mas eu queria começar, já que você está falando de ICL, dizendo que a gente não nasce de extrema-direita, a gente não nasce fascista, a gente nasce e começa a formar uma visão de mundo de acordo com a história de mundo que nos contam. É importante a gente ter isso na cabeça. E eu cheguei a essa percepção já muito mais velho na vida. Eu falava, caramba, eu tenho opiniões tão fortes. E aprendi isso. O primeiro lugar onde eu tive esse choque de realidade foi quando eu visitei o primeiro acampamento do MST. E eu cheguei e falei, caramba, como é que eu tinha uma opinião tão forte sobre uma realidade que eu não tinha a menor ideia de como é que funcionava? Eu tinha uma opinião tão forte sobre a história de MST que me contavam no Jornal Nacional, no Estadão, na Folha, no Globo, nos lugares onde eu lia. Eu sempre defendi com unhas e dentes a Amazônia. Eu nunca estive na Amazônia. Eu defendo uma história que me contaram da Amazônia. E a pergunta é, qual a história que chega para as pessoas? E uma maneira fácil da gente refletir sobre isso é dar um passo atrás e perguntar quem é que conta essas histórias que chegam para as pessoas? Quem conta essa história que chega para as pessoas são grupos empresariais e que têm por trás um motivo, e só um motivo muito claro: aumentar a sua quantidade de capital. É só isso. No capitalismo existe só um objetivo para todas as instituições que estão construídas dentro do capitalismo: acumular capital. É isso, e pronto. Não precisa complicar muito. A gente complica para vender livro, mas é simples assim. Entendeu? E a verdade, gente, é que isso entra numa bola de neve, num ciclo onde vai fazendo com que as pessoas, né, cada vez mais defendam e endeusem os seus algozes. É a barata que defende o inseticida, né? Como é que é a barata que defende o chinelo, que o pessoal fala. E é verdade, porque quem conta a história para ela é o chinelo. Quem conta a história para a barata é o inseticida. E aí eu falei, caramba, eu tenho que entrar nessa disputa da história que chega até as pessoas. E veja que você estava falando do capitalismo, você sabe que hoje em dia está muito na moda o capitalismo sustentável, o capitalismo humano, o capitalismo, tem 500 adjetivos, né, para o novo capitalismo. Eu acho o seguinte, o capitalismo está sempre na sua pior versão. Sempre. O capitalismo ele está sempre na sua pior versão. E a gente tentando reformar o capitalismo, da forma como estamos tentando reformar o capitalismo, é absolutamente impossível a gente nutrir esperança. É besteira nutrir esperança. É um erro nutrir esperança. O Nietzsche falava o seguinte, que a esperança pode ser o maior de todos os males, porque ela prolonga o sofrimento. Então a gente tem que entender o seguinte, este modelo ruiu. Esse modelo é um modelo que traz cada vez mais dor, cada vez mais sofrimento, cada vez mais distância entre nós. E aí o modelo vai se tornando extremo e a manifestação nas pessoas se torna também extrema, porque elas vivem dentro de um modelo que é extremo. A pobreza é extrema, o sofrimento é extremo, a dor é extrema. E talvez a gente não tenha tanto essa percepção porque os nossos pés não pisam diariamente em lugares extremos, que infelizmente hoje são a maioria dos lugares. É claro que algumas pessoas aqui pisam, mas não é a realidade daqueles que são os formadores de opinião, daqueles que detêm os instrumentos contadores de histórias. Não é.
Então, eu acho que o nosso papel deveria ser 2. O primeiro, lutar para construir ferramentas e veículos que disputem a história que é contada. Isso é essencial. E disputar uma história que é contada significa disputar o conteúdo dessa história, e aí eu acho que o campo progressista vai bem, os maiores intelectuais são progressistas, as pessoas mais brilhantes são progressistas, as pessoas mais estudadas são progressistas, mas disputar também a forma como essa história é contada. Eu estava lá dentro, né, conversando com um casal, amigo, e eles estavam falando, a esquerda não ri mais, não conta mais piada, não faz graça. E é verdade, vocês já perceberam que antes o que fazia o campo progressista ser tão forte era o que nos unia? Era o que nos unia. E o que nos unia? Uma indignação, uma revolta, uma insatisfação, um ódio até, mas que era partilhado por todos aqueles que de alguma maneira sofriam as consequências do modelo. Hoje continuamos sofrendo essas consequências do modelo, mas a gente não consegue se unir mais em torno de uma coisa comum. Pelo contrário, a gente se separa. E veja que todas as causas pelas quais a gente luta são causas merecedoras da nossa luta, são causas dignas, são causas grandes o suficiente para merecer toda a nossa atenção. A causa do povo negro, a causa do povo camponês, a causa do povo LGBTQIAPN+, a causa dos moradores de rua, a causa vegana, a causa ambientalista. Mas a gente deveria lutar por essas causas sem deixar que essas causas nos dividam, e elas têm nos dividido. Eu, hoje em dia, quando vou fazer um post no Instagram, eu tenho que tomar cuidado, porque, por exemplo, eu quero fazer um post fazendo um churrasco, eu não posso. E eu sou um apoiador da causa vegana, mas não posso. E aí, quando eu faço o post e eu comendo uma coisa, porque eu realmente cortei 80% da carne da minha vida, e aí eu faço um post apoiando a causa vegana, eu não posso, porque não é orgânico. Aí eu faço o post do vegano orgânico, eu não posso, porque não era de um pequeno agricultor. E, gente, a gente vai ficar se separando. Por que a gente não luta pelo pequeno agricultor? Não luta pela causa vegana? Não luta pela causa animal? Não luta pela causa do meio ambiente? Não luta pela causa LGBTQIA+? Não luta por todas essas causas? E consegue ficar junto, porque eles estão conseguindo ficar junto, nutrindo o ódio dele pelos inimigos imaginários, imagináveis e inventados, o fantasma do comunismo, o fantasma do aborto, o fantasma das drogas e todos os outros fantasmas. Que esses que mandam as amantes abortar, que cheiram cocaína à noite nas festas que eles fazem escondidas, que não têm famílias que eles respeitam e cuidam, esses são os que inventam esses inimigos imaginários. São essas pessoas que inventam esses inimigos que não existem. Mas aqui está a solução. E foi isso que o ICL percebeu. A gente tem que voltar a nutrir o conceito de comunidade. A palavra comuns à humanidade, não os que se separam, cada um para brigar pelo seu e criando nos outros inimigos. Porque se você não compra o pacote inteiro, você não serve. Se você não compra o pacote inteiro, vegano, animal que você tem que adotar, não pode ser de raça, o orgânico. Se você não comprar o pacote inteiro, irmão, tu não é de esquerda. E eu já ouvi isso milhões de vezes. Você não é de esquerda. Mas qual é o pacote, então? O que eu tenho que fazer? Porque nesse funil sobra tão poucas possibilidades. Não, a gente tem que ser comum à unidade. E o que essa unidade quer? Superar esse sistema injusto que é o capitalismo. Essa é a unidade que deveria nos mover. Porque
O racismo é filho do capitalismo, diria Malcolm X. A opressão ao povo camponês é filha do capitalismo, diriam meus camaradas, meus companheiros do MST. E aí, superando esse modelo, a gente sim construir uma comunidade maior, muito mais poderosa, muito menos injusta, muito mais igualitária, muito mais digna. Veja que eu, na esquerda, na comunicação, eu vejo isso até no governo, e já conversei isso algumas vezes com o presidente, com outros ministros, a gente ainda está achando que a gente tem que ter views, cliques, likes, seguidores. Isso não vale de nada. O que vale é o conceito de comunidade. O que a extrema-direita tem hoje? Tem o conceito de comunidade. O que as igrejas neopentecostais fundamentalistas têm? Tem o conceito de comunidade. As pessoas não vão na Assembleia de Deus para ouvir o culto do Malafaia. É isso que a gente não entende. A gente fica com ódio do Malafaia, achando que... e tem que ter ódio do Malafaia mesmo. Mas é verdade. Tem que ter. Mas a questão é o seguinte, as pessoas não vão lá por causa do Malafaia, elas vão lá porque elas encontram o padrinho do filho, o cara que tocava violão com ele desde pequeno, a primeira namorada que ele teve na escola. É ali que ele encontra a comunidade dele. E a gente controlava esse afeto comunitário, porque esse afeto comunitário acontecia nas associações, nos sindicatos, acontecia nas comunidades eclesiais de base, acontecia nessas festas, nas organizações culturais. E o capitalismo mina isso, e não mina à toa. Tem um capítulo no livro do Hitler falando sobre a necessidade de disseminar as associações, os sindicatos, etc. Gente, por isso aqui é tão poderoso. Por isso o ICL é tão poderoso. As pessoas aqui que me encontraram falando do ICL, elas falam sempre na primeira pessoa. A gente tem que ter um programa de tal maneira. Poxa, aquilo que a gente fez semana passada, isso é o conceito de comunidade. E é por isso que eu acredito tanto nisso que você falou, Alisson, que é pegar isso aqui, gente, e alimentar, e nutrir. Tem uma lenda, falam que é a Cayenne, né? É uma tribo americana, eu acho. Cheyenne, né? Cayenne. E eles dizem que um dos pajés falava o seguinte: olha só, todos nós temos dentro da gente um lobo bom e um lobo mau, um malvado e um bondoso. E eles ficam ali a vida inteira disputando para ver quem vai vencer e se a gente vai ser uma pessoa boa ou uma pessoa má. E aí o cara falou, mas como é que a gente sabe quem é que ganha? E o cara fala, quem a gente mais alimenta. Então a gente tem que alimentar isso. A gente tem que alimentar espaços como esse. O Valim falou que no primeiro ano já foi um sucesso, no segundo um sucesso maior. Esse ano a gente está vendo essa multidão aqui. E é isso, no próximo ano ser maior, e talvez fazer mais de uma vez por ano, fazer várias vezes por ano, e fazer isso na cidade do lado, e ajudar o nosso amigo lá que eu conheci, o Matheus, de Cerqueira César, a ser eleito prefeito, e a ajudar o vereador que veio para... É isso, vamos! Mas vamos fazer isso, gente, junto. Isso é o importante. Vamos fazer isso junto, porque se a gente não estiver junto, e as redes sociais, elas não são pontes, elas são muros. As redes sociais nos isolam, as redes sociais nos separam, as redes sociais criam bolhas, porque é na bolha que você consegue a conversão maior para o capitalismo, colocando pessoas muito parecidas juntas, separadas das outras, para você poder atacar. Se a gente conseguir superar isso e voltar a ter o calor humano, a ter o sorriso, a ter o afeto, a ter o carinho, mas principalmente a ter também noção da dor,
porque a compaixão é o compartilhamento do pathos, da paixão, e isso em grego quer dizer dor. Se a gente voltar a compartilhar essa dor junta, a gente vai conseguir mudar o rumo das coisas. Se eu olhar em termos lógicos, matemáticos, racionais para as coisas, eu não tenho como ficar otimista. Eu sou pessimista. Mas é esse meu pessimismo, diria mais até, é esse meu desespero que me faz acordar todos os dias para tentar de uma maneira diferente. Porque se eu tivesse otimista, talvez não tivesse o impulso para tentar exaustivamente de uma maneira diferente. E aí, quando a gente começa a dar uma desanimada, quando começa a dar uma fraquejada, a gente vem para um espaço como esse, e é o calor humano que nos alimenta, que nos energiza e que nos faz seguir adiante. Então, que tenhamos essa missão de abastecer o coração e as almas dos nossos companheiros e companheiras para marcharmos juntos a superação desse modelo. Não aceitaremos uma ajeitada num modelo que é fracassado. Lutaremos da forma que for necessária por um novo modelo que traga alegria, dignidade e justiça para todo mundo. Muito obrigado. Bom, ministro Sócrates, nós estamos falando dessa extrema-direita e dos possíveis antídotos para combatê-la, e eu queria, talvez, ouvir a sua contribuição preciosa para nos dizer de que forma e de que modo essa questão está sendo posta hoje do outro lado do Atlântico, além-mar. Como é que se explica o panorama hoje no Parlamento Europeu, na Europa de uma forma geral, o que aconteceu, quase aconteceu na França e principalmente em Portugal, com a ascensão de um partido de extrema-direita comandado por um sujeito chamado André Ventura. Como é que se explica isso? Como é que o senhor, que foi primeiro-ministro de Portugal, percebe essa questão? Eu tenho estado aqui num conflito interno porque já mudei 3 vezes de discurso. Acontece que eu vim aqui a Avaré a pedido do Rafael Valim, que me disse que talvez fosse interessante que eu pudesse responder a uma pergunta. Essa é uma pergunta clássica, que dizia ele que devia ser a seguinte: o que é, afinal, a política? E eu escrevi para aqui um discurso, já tinha umas 5 páginas, pus imediatamente de parte ao chegar aqui. Porque Avaré deve ser o único sítio do mundo onde pessoas que vêm falar de política são recebidas como estrelas rock. Com palmas. Mas antes de responder à pergunta que me faz e pôr de lado a pergunta que o Rafael me fez e que eu responderei por escrito, é, aliás, uma bênção poder não falar a uma audiência destas lendo um discurso, mas falando de improviso. Mas gostaria de dizer em público o seguinte: esta é a 2ª vez que eu venho a Avaré e gostaria de dizer que, para mim, é absolutamente comovente ver o trabalho da Camila e do Rafael em defesa da sua terra. Isto chama-se bairrismo. E eu fico comovido com o amor à terra que este casal tem e que o leva a organizar todos os anos este festival.
Gostaria até de estar à altura deles e poder fazer eu próprio o mesmo pela minha terra. Falo da terra dos meus pais, da terra onde nasci, em Portugal, não estou a falar do país. Mas fico muito comovido com o trabalho que eles fizeram aqui. Dito isto, vou tentar responder à pergunta que me faz. E que é muito mais atual do que esta pergunta, a qual eu iria responder com alguma teoria política ou filosofia política. E, afinal de contas, esta pergunta que o Rafael me pediu para responder é tão velha e já foi respondida por filósofos e gente tão sábia que eu perderia sempre na comparação. Mas a pergunta que me faz é a seguinte: então, porquê a extrema-direita? O que é que aconteceu no raio do mundo para agora haver este fenómeno? É um fenómeno, apesar de tudo, recente. Eu tenho também uma explicação para isso. Mas deixem-me dizer, antes disto, o seguinte: essa conversa da extrema-direita moderada é uma contradição em termos, não sei se já deram conta. A extrema-direita caracteriza-se justamente por não ser moderada. O que é a extrema-direita? É a direita que não é moderada. Isto é, a direita que não aceita a democracia, ou que, aceitando, acha que a vontade popular deve ser expressa uma única vez até eles chegarem ao poder, e que a partir daí talvez seja melhor arranjarmos outra forma de escolhermos os nossos dirigentes que não a vontade popular. Ou mesmo quando a extrema-direita chega ao poder, falam sempre à custa de uma das componentes básicas da democracia. E talvez aqui eu possa dizer alguma coisa de novo. É que a democracia não é apenas eleger de 4 em 4 anos um governo. A democracia não é apenas participar nos assuntos públicos, escolher, manifestar-se. Não, a democracia é muito mais do que isso. A democracia é, em primeiro lugar, o respeito pelas minorias. É a defesa das minorias. E é até a defesa da minoria individual, do um. E se a política serve para impedir o estado da natureza, isto é, a guerra de todos contra todos, já aqui foi citada, a democracia serve também para evitar a guerra de todos contra um. Quer dizer, há espaço na democracia para a defesa das liberdades individuais e para a limitação dos poderes do Estado. E a verdade é que todo o populismo de extrema-direita vive de uma ideia que há um não-povo. Ao povo, daquele povo. Aqui no Brasil, como é que diziam das pessoas de bem? Parece que era esta a expressão. Isto é, o povo que encarna em si a identidade do ser brasileiro. A história se perde nos confins profundos da alma brasileira, e o outro, não povo, os pobres, os imigrantes, aqueles de esquerda, que aqui na campanha eleitoral, há uns 7 ou 8 anos atrás, diziam que esses da esquerda deveriam apanhar um avião depois das eleições porque deviam submeter-se à maioria. Há um engano aí. A democracia é mesmo isso. A democracia não é apenas as maiorias a governar. Não! É a proteção das minorias. Para que essas minorias, um dia, tenham uma possibilidade de ser maioria. É talvez preciso não esquecer isto. E quando se fala em extrema-direita, é mesmo preciso lembrar que a liberdade não é apenas a liberdade positiva de manifestação, de opinião. Não, é também a liberdade negativa. É a liberdade de impedir que o poder público, o poder do nós, o poder da comunidade, não afete o espaço de autonomia individual a que cada um de nós tem direito. Com vossa licença, expresso, portanto, uma certa divergência relativamente a este ponto. Agora quero
dizer uma outra coisa. Li recentemente um filósofo, não conheço, não conhecia, búlgaro, ainda por cima búlgaro, do leste da Europa. E ele disse numa frase absolutamente extraordinária aquilo que poderia constituir a resposta à sua pergunta, que no fundo o que me perguntou é o que é que se passa na Europa, não é? Ele disse assim: ontem o nosso futuro era melhor. Não é bonita a frase? Eu senti-me imediatamente tocado por aquela frase, porque realmente, no meu tempo, na minha geração de atividade política, de luta política, o futuro era muito melhor. Nós sonhávamos com uma Europa unida, com uma Europa, com um projeto europeu em que havia partilha de soberanias entre Estados, coisa que nunca foi feita na história, a não ser pela violência. E nós queríamos fazer isso em tempo de paz, partilhar a soberania, acabar com as fronteiras, como acabámos. Mas, entretanto, nos últimos 10 anos, olha que isto é incrível, nos últimos 10 anos fizeram-se mais de 1000 quilómetros de muros na Europa. Vocês lembram-se das danças que nós fizemos na Europa quando caiu o muro de Berlim? Houve para ali festa e dança durante anos a fio, foi o símbolo, digamos, do fim da Guerra Fria, da grande vitória da liberdade. Não havia sequer derrotados, havia países libertados e não havia vencedores nem derrotados, havia apenas liberdade para todos. O fim da história. Já não era preciso mais nada. Tínhamos chegado a um ponto em que a história ficava, que se devia resignar à ideia ocidental, como estávamos enganados. Mas o que quero dizer-vos é que, nessa altura, na minha geração, o grande projeto político de todos nós era o projeto da Europa unida. Da Europa sem fronteiras, da Europa de uma moeda única. Nós fizemos coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias na Europa. Nestes últimos 50 anos, fizemos coisas que nunca foram feitas em nenhum sítio do mundo. E, no entanto, hoje olhamos para a frente e temos que reconhecer que realmente o futuro já não é o que era. O futuro é muito pior daquilo que no nosso tempo víamos como futuro. E alguém poderá dizer, sim, mas o que é que explica esta ascensão da extrema-direita? Porquê é que isto existe? Bom, eu tenho o meu ponto de vista e vou tentar expô-lo brevemente. Que seria uma conversa de conferência de duraria horas. A minha ideia é esta. O que é que de importante aconteceu no mundo nos últimos 40 anos? Qual foi o fato político mais importante? Pois para mim foi o seguinte. Nestes últimos 40 anos, ou 50, a grande mudança no mundo foi a inclinação do pêndulo económico do Ocidente para o Oriente. Isto é, a globalização veio trazer um novo equilíbrio económico ao mundo em detrimento do Ocidente e com um pouco mais de equilíbrio com o Oriente. O pêndulo desviou-se. É claro, poderão dizer, está bem, mas isso já aconteceu no passado. Sim, aconteceu, mas nunca de forma tão rápida. Nunca só em 40 anos. E isto quer dizer, em síntese, o quê? Quer dizer, tão simplesmente isto. O Ocidente perdeu a batalha da globalização. E perdeu porque quem a ganhou foi a China. Bom, e dirão, está bem, e agora? Bom, é que isso é uma coisa extraordinária. A China ganhou a batalha da globalização com as normas ocidentais, com as instituições ocidentais, com as leis ocidentais. Fomos nós, o Ocidente, quando digo nós, vou falar como, digamos assim, como europeu, a Europa dos Estados Unidos. Criamos as regras, criamos as instituições, dissemos como é que o jogo se ganha e os malandros chineses ganharam o jogo.
E o resultado disso é que em todo o Ocidente há este mal-estar. É um mal-estar que não se aceita. O resultado do jogo. Nos Estados Unidos tiveram um presidente que recentemente disse, deu um pontapé na mesa e disse, não, senhores, os chineses ganharam, só pode ser com batota. Eles só andam a fazer batota. Ele, que é o tipo que se destacou em toda a sua vida porque era o melhor negociador do mundo, parece que até escreveu um livro que se chama A Arte de Fazer Negócio, ganhou uma eleição porque prometeu aos americanos que ia fazer acordos internacionais melhores do que os tinha feito. Está muito equivocado, com certeza, como estão equivocados os americanos. Mas tudo isso, a ascensão da extrema-direita, deve-se ao mal-estar ocidental. O Ocidente já não manda nisto como mandava antes. E por isso deu espaço em todo o mundo ocidental para que a extrema-direita progredisse. É claro que tudo o que acontece no Ocidente também acontece no resto do mundo, porque é assim mesmo. O Ocidente tinha e ainda tem um grande peso em todo o mundo, e é claro, o Brasil também foi, digamos assim, um reflexo dessa subida da extrema-direita em todo o mundo. Portanto, quando você me pergunta porquê que a extrema-direita ganha, por uma razão simples, é porque o Ocidente perdeu o peso político, a capacidade de controlar imperialmente, digamos, os negócios do mundo. Na Europa, o que é que está a acontecer na Europa? O que está a acontecer na Europa são os fenómenos do populismo da extrema-direita, que vocês conhecem, mas que se estão a agravar. É certo. Estão a progredir. Estão a avançar. Mas estão, de certa forma, vistas as coisas de um outro ângulo, estão também a estagnar. Eu lamento dizer a todos que aqui estão que eu já tenho os suficientes anos de vida política para poder confirmar aquilo que um filósofo um dia disse, que o político é um profissional do otimismo. Eu sou otimista. E estou muito otimista porque acho que este fenómeno da extrema-direita será derrotado. Será derrotado. E o que eu vejo em todo o mundo, para além da subida da extrema-direita, é ver também que há uma unidade à volta daqueles que querem defender a democracia. E que essa unidade se está a verificar. Verifica-se nos países europeus, mas também aqui no Brasil. Vocês é que talvez não tenham dado conta, porque às vezes vê-se melhor de fora do que aqui dentro. Mas a última eleição foi ganha pela esquerda porque aquele pequeno centro que só quer a democracia votou com a esquerda. E foi à pele. Porque vocês, infelizmente, têm uma direita social que é de extrema-direita. E tem que se resignar a isso. Mas se virem a coisa de outro ponto de vista, também se poderá dizer o seguinte: está bem, a extrema-direita brasileira sem o centro nunca ganhará eleições. E eu estou convencido disso. E se continuam com o discurso de extrema-direita, com o discurso radical, não ganharão eleições. E o que está a acontecer na Europa é que a extrema-direita já percebeu que tem que se moderar para ver se conquista e se ganha eleições, isto é, se ganha o centro político mais moderado, mais dado a compromissos. Bom, em síntese, o que eu quero dizer é o seguinte: à medida que a extrema-direita se afirma no mundo, nesse mesmo momento, porque não há nada melhor do que o inimigo do meu inimigo, também a esquerda e os democratas, a esquerda e o centro, todos os democratas, se unem para defender a democracia. E essa é uma nova realidade. É que há uns anos atrás a riqueza da democracia era a pluralidade, a diversidade. Todas as esquerdas tinham sempre os seus pontos de vista tão plurais e diversos que nunca se entendiam para coisa nenhuma. Mas agora que a ameaça da extrema-direita é visível,
essa unidade está a verificar-se em muitos sítios da Europa, nos Estados Unidos e, acredito, também em muitos sítios do sul global, como é o caso do Brasil. Isto é o que eu penso. Portanto, se me perguntam, susto com a extrema-direita? Sim, mas estou convencido que a Kamala Harris vai ganhar a eleição. E que o Trump vai ser derrotado justamente porque não tem aquele pedacinho que lhe falta. São 2 ou 3%. Pois é, mas é gente moderada que não quer aquela solução e quer defender a liberdade e quer defender a democracia. A mesma coisa aconteceu em França, não sei se deram conta. Nas eleições europeias, o que aconteceu foi isto. A extrema-direita progrediu. E toda a burocracia europeia, aqueles senhores do aparelho de Bruxelas, aqueles para quem o aparelho dá tudo, em que eles dão tudo também ao aparelho, porque o aparelho e eles fora do aparelho não valem nada, são apenas funcionários, e aquilo é muito, já está muito parecido com o governo. A Hannah Arendt chamava isso o governo de ninguém. Ninguém é responsável. Que eles são funcionários. E, portanto, se vocês me perguntam, quem é que decidiu isso? Vá-se lá saber. Mas eu não tenho ninguém para... Pois é, mas, enfim, aquele governo europeu tem os seus problemas. E tem os problemas democráticos também. Enfim, não podemos tudo muito bem. Mas o que eu quero dizer, fundamentalmente, é que se a extrema-direita progrediu nas últimas eleições europeias, e progrediu, o discurso dos burocratas europeus foi disfarçar, dizer, não, nós temos maioria no Parlamento, mas temos uma maioria cada vez menor. E o problema é que quando a extrema-direita tiver maioria, não haverá mais eleições. Esse é que é o drama. E o único político que decidiu enfrentar o problema foi o presidente francês, que decidiu ir a eleições. E o resultado das eleições foi uma certa unidade de toda a direita democrática e de toda a esquerda para impedir a extrema-direita de ter, digamos, acesso ao controle do governo francês. Há sempre duas formas de ver as coisas. Eu vejo assim. Acho que o copo está, apesar de tudo, meio cheio. Vocês podem achar que está meio vazio. Eu não vejo isso assim. Eu vejo isto em progresso. E acho que há uma consciência democrática um pouco em todo o mundo que se está a mobilizar. Temos que nos unir para os vencer. E acho que aqui no Brasil passa-se um pouco a mesma coisa. Como se passou há 2 anos, quando vocês tiveram as vossas eleições. Eu acho que a vitória se deveu a essa consciência. Aquilo foi por pouco, mas ganharam. E acho que vão ganhar as próximas. E acho que nos Estados Unidos também vão ganhar. E acho que na Europa eles vão regredir. Se a extrema-direita se diz que tem progresso, eu diria que o diagnóstico mais preciso é dizer que eles estagnaram o seu crescimento. E acho que mais tarde ou mais cedo começarão a declinar. Pronto, aqui tem a política como exercício de otimismo e de vontade. Porque a política faz-se assim, não com quem chora sobre o problema, mas com quem se levanta para decidir agir contra o fascismo, contra a extrema-direita e em favor da liberdade. Bom, ministro, no início eu li o currículo de todos, mas eu vou pedir licença à plateia e ao ministro para dispensar esse protocolo e dizer com vocês, Silvio Almeida. Basta isso. Diante disso, eu vou bancar um advogado do diabo. Depois de ouvir o Alisson, o Eduardo e o ministro Sócrates, eu pergunto ao senhor, há quem identifique nessa ascensão da extrema-direita, que é o tema que eu propus de início para todos, um certo fenômeno
e me corrija se eu estiver errado, mas vamos refletir um pouco sobre isso. Há um fenômeno em que a esquerda teria abdicado do seu papel clássico de organização da classe trabalhadora e teria substituído isso por um discurso baseado na afirmação das identidades historicamente ameaçadas e vulneráveis. Esse é um dilema que se impõe, essa é uma questão que, vez por outra, se coloca. Eu queria ouvi-lo a respeito disso, ou seja, até que ponto esse argumento é válido, até que ponto esse argumento é um sofisma, é falacioso, e até que ponto, no dia a dia do exercício do poder, porque nós estamos falando, afinal de contas, com o ministro, essa questão se coloca dentro do discurso do governo e da prática política desse governo. Bom, em primeiro lugar, uma boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Eu quero dizer da minha alegria, da minha satisfação, de mais uma vez poder estar aqui naquilo que o professor Alisson falava disso, né? Avaré, hoje, me parece que é o centro da resistência, né? A revolução sairá de Avaré em direção ao mundo. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a Avaré e região, aqui já me corrigiram. Então, eu quero dizer que, para mim, é um orgulho muito grande estar no centro da revolução e ao lado de pessoas por quem eu tenho tanto respeito e carinho. Ministro Sócrates, muito obrigado. Querido Ira Neto, é uma honra poder partilhar esse espaço. Meu irmão Eduardo, obrigado, viu, por tudo. E essa figura aqui que dispensa comentários, porque eu vou dizer uma coisa, boa parte do que eu vou falar hoje, do que eu tenho feito na vida, eu devo a esse cara aqui. Ele me formou, meu professor, meu mestre, meu orientador, mestrado, doutorado, meu padrinho de casamento, né? Ou seja, eu quero aqui publicamente, acho que eu não tinha feito isso até então, quero agradecer ao professor Anderson Mascaro por tudo que tem feito na minha vida, por tudo que me deu até hoje, viu? Você é um irmão, um pai, sabe disso. Pois bem, senhoras e senhores, eu também cumprimento todas as pessoas que estão aqui, estou vendo a Márcia, enfim, querida amiga. Tem uma grande professora que está aqui também, que veio direto do Canadá nos encontrar, a professora Alessandra Devuski, né? Do Canadá para o Centro da Revolução também, para participar, minha querida amiga, Valfrido Vaz, Rafael Valim, que eram meus sócios antes dessa aventura dentro do governo. Pois bem, a sua questão é uma questão para mim central e que tem, de alguma forma, ocupado muito a minha reflexão. Então vamos lá. Primeiro, houve toda uma conversa aqui sobre as condições de ascensão do fascismo, vamos falar já das identidades. Já adianto para dizer o seguinte: quem é identitário é o fascismo, tá? A extrema-direita é identitária. Eu acho que isso tem que ficar muito claro para todos nós. Tá? Vou falar disso mais adiante. Mas há uma coisa que sempre vem à mente quando eu penso sobre as condições de ascensão do fascismo. Quem me conhece sabe disso, até por um certo desespero do professor Alisson, eu gosto muito de cultura pop, gosto de quadrinhos, gosto dessas coisas todas. Então, eu já vi muito filme de vampiro na vida. E vampiro é o seguinte, o vampiro, para quem conhece as lendas, né, as histórias sobre vampiro, sobre o vampirismo, sabe que o vampiro ele só entra na sua casa se ele for convidado. O vampiro o fascismo é mais ou menos como um vampiro. O fascismo ele só entra se ele for convidado. E, geralmente são os liberais que convidam os fascistas para entrar dentro da casa dos outros. Então a gente não pode deixar ter em mente o seguinte: o fascismo só entra se a porta está aberta. E nós estamos deixando a porta aberta para o fascismo. Essa é a grande reflexão.
E dentre essas reflexões, a reflexão sobre o papel da formação das identidades. Primeiro, a grande questão, como foi colocada aqui por todos que me antecederam, o professor Alisson colocou isso, o Eduardo colocou isso, enfim, é o capitalismo. Nós não temos nenhum momento da história em que, no momento de crise, o fascismo não tenha se erguido justamente para ajeitar as coisas para que a acumulação de capital não se torne possível. Então, é uma espécie de botão de emergência. Nós sabemos disso. Agora, em relação à questão das identidades, primeiro que o capitalismo também é um processo de formação da subjetividade. Então, vejam, senhoras e senhores, que nesse sentido nós temos que entender esse processo de identitário, como de olhar para as identidades, como uma das consequências também da organização e das formas de reprodução e, portanto, de regulação e do regime de acumulação do capitalismo. Há uma certa mania que nos impede, inclusive, de enxergar o que é o fascismo, de ficar fulanizando as coisas e culpabilizando as pessoas. Fulano de tal é identitário, tal grupo é identitário. Vou fazer uma pergunta que eu acho que é mais essencial. Por que, num determinado momento, o papel das identidades se tornou fundamental para a vida das pessoas e também para entender a formação dos movimentos sociais, das coletividades? Então vejam que houve uma reorganização do capitalismo que faz com que, de alguma maneira, esse ato que nós estamos tentando fazer aqui de recompor o papel da vida comunitária se torne cada vez mais difícil. O neoliberalismo tem provocado uma destruição na possibilidade do Estado de cuidar das pessoas, que a única possibilidade da pessoa não ver o futuro como ameaça é quando ela passa a tentar ser só uma versão melhor de si mesma. Então vejam que o tal do identitarismo, que é essa espécie de hipostasia na própria identidade, do fortalecimento da identidade, é resultado também do abandono do mundo que vai cada vez mais restringindo a possibilidade das pessoas terem um projeto de futuro e um projeto coletivo. Então a gente tem que tratar essa coisa do identitarismo que nós criticamos nas hostes da esquerda como uma espécie de sintoma da depauperação, da destruição das condições de reprodução do nosso mundo, de uma vida decente. Agora, o que é muito importante a gente ter em mente, quem é que é identitário? Quem é que fala Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, alguma coisa do gênero? Quem é que fala vamos fazer a América grande de novo? Quem é que fala essas coisas? É a extrema-direita. É o fascismo que é identitário, que tem uma espécie de fixação na reprodução das identidades. Então eu estou muito preocupado com as esquerdas quando começam a fazer, colocar como foco e colocar como principal problema hoje que impede a unidade das esquerdas, que impede a unidade da vida comunitária, no tal do identitarismo. Senhoras, com todo respeito, isso é um espantalho. Isso é um espantalho. Essa coisa das pessoas de esquerda ficarem falando que a grande culpa pelo fato de que nós não conseguimos fazer uma transformação social, né, tal como tem que ser feita no identitarismo, isso é a prova da impotência política das esquerdas, que se burocratizaram e não conseguem ver um palmo diante do nariz. Vocês acham realmente, senhoras e senhores, que são as pessoas que estão lutando dentro do movimento negro, do movimento LGBT, são essas pessoas que estão impedindo a unidade política da esquerda? Senhoras e senhores, o que está impedindo a unidade política da esquerda é justamente aquilo que está destruindo as condições da gente ter uma vida decente, que é o capitalismo na sua etapa neoliberal. Este é o espantalho. Esta é a grande questão. Agora, vejam só, essa coisa do identitarismo, e eu estava escrevendo sobre isso há pouco tempo para fazer a atualização do livro, escrevi um capítulo especificamente sobre identitarismo, professor Alisson, pensando muito nas suas lições, que é o seguinte. Nos últimos tempos, foi lançado um livro muito interessante de um autor chamado Assad Haider, né? Eu fiz até o prefácio desse livro. Esse livro chama As Armadilhas da Identidade. Armadilhas da Identidade. Nesse livro, o professor Assad Haider fala o seguinte, que a história do identitarismo ou das políticas de identidade surge num coletivo formado por mulheres negras, lésbicas,
e socialistas chamados Combative. O que elas estavam querendo quando elas estavam afirmando a sua identidade como mulheres negras, a sua sexualidade? Elas estavam querendo dizer o seguinte, olha, para além das lutas pela transformação do mundo, para além de olhar para a questão das classes, nós temos que entender que as classes sociais elas são formadas por pessoas que têm uma vida concreta. E é preciso que nós olhemos justamente para esse problema, para a gente entender como tem que ser feita a nossa luta. Nós queremos ser olhadas, nós queremos ser observadas. Quando nós fomos parte de um processo de transformação social, um processo revolucionário, nós estamos só afirmando nossa identidade, mas é o seguinte, nós temos uma vida concreta. É isso que nós estamos querendo fazer. Não estamos querendo descolar de ninguém, não estamos querendo separar, não estamos querendo ser um grupinho separado. Nós estamos querendo dizer o seguinte, se nós tratarmos a classe como algo absolutamente abstrato, nós vamos conseguir chegar no coração das pessoas e naquilo que faz as pessoas sofrerem, de fato. É isso que nós estamos fazendo, ao afirmar nossa identidade. Ser trabalhador, é importante que nós reconheçamos essa condição, mas é importante que nós sabemos que ser trabalhador negro é uma questão específica e movimenta questões específicas. Ser um trabalhador negro, migrante, é também uma condição específica, o que não anula o pertencimento de classe. Eu acho engraçado esse papo de identitarismo, professor, sabe por quê? Porque os sujeitos que falam de identitarismo, eles parecem que não leram o que eles dizem que gostam, que é o Capital, que leram Marx, eles não entendem que é dialética. É um negócio impressionante. É como se para você pensar, né, no universal, você tivesse que abandonar o particular. E vejam, é preciso manter essa tensão entre o universal e o particular, para que nós possamos entender isso. O fato de alguém ser trabalhador não anula o fato de alguém também ser um trabalhador negro e viver sob determinadas condições específicas. E a nossa grande tarefa é tentar entender como se dá essa tensão. Então vejam que as pessoas desse grupo, elas estabeleceram, portanto, essa ideia como sendo o ponto central da sua luta, de tentar dar concretude histórica para a situação da classe trabalhadora. Agora, o que nós estamos fazendo? Então, vejam que como essa fixação no identitarismo e nessa suposta crítica ao identitarismo, porque é uma pretensa crítica, porque isso não é uma crítica ao identitarismo, é uma crítica às pessoas, ao costume. E, no fundo, essa esquerda, que fica toda hora falando de identitarismo, é uma esquerda também altamente conservadora. Conservadora. Acaba dando as mãos com os conservadores e começa a criticar o jeito que as pessoas se vestem, o jeito que as pessoas usam o cabelo, o jeito que as pessoas... É uma esquerda conservadora. É um negócio horroroso. É uma gente horrorosa. Que não, sabe, fica perdendo tempo com coisas assim que são absolutamente laterais. Identitarismo não é o nosso problema, gente. Parem de falar esse negócio. Tem muita gente, eu tenho muitos amigos que falam isso, e estamos pedindo aos meus amigos que estão aqui, parem com essa conversa de que o identitarismo é o grande problema da esquerda. O problema da esquerda é o capitalismo, não é o identitarismo. Esse é o ponto. Obviamente que eu concordo que há, sim, por conta dessas condições, uma fixação da identidade que acaba fazendo com que as pessoas não consigam olhar para frente, não consigam olhar para o futuro. Mas são essas pessoas que estão sofrendo e que são as maiores vítimas desse processo. Então, vejam, não dá para ficar nessa onda de que o identitarismo é o grande problema. O identitarismo é um problema? Sim, pode ser um problema para a esquerda. Quando? Quando a esquerda também fica só focada nesse processo das identidades a fim de tornar uma versão de si mesma. Como fala o nosso querido amigo lá do grupo Crises. É o Anselmo Yap, né? Ou seja, se o movimento negro ficar lutando apenas para afirmar a sua condição de negro e apenas por representatividade, o Anselmo Yap fala isso. Daqui a pouco, o movimento negro vai estar lutando para ter um policial negro batendo nele que é negro. Aí não adianta nada. Uma representatividade que não faz o menor sentido, que é vazia de sentido. É o Anselmo Yap que fala isso, e eu concordo com ele. Mas também, vejam só, o identitarismo é um problema também para as esquerdas, quando você vê também dentro dos movimentos sociais, eu vejo isso muito dentro do movimento negro, quando as pessoas, para tentar reafirmar sua identidade, ficam também fazendo fantasias e dizendo o seguinte, olha, eu não tenho nenhuma conexão com o mundo de hoje, com o futuro, não quero dialogar com ninguém, porque eu sou herdeiro de uma realeza africana que veio de um cidadão. Não, gente, isso aí também não.
A gente também acha que todos os negros do Brasil vieram também de realezas africanas, não sei o quê. Provavelmente não vieram de realezas, eu queria dizer isso. Eram trabalhadores, camponeses, que vieram para cá, à força, trazidos pelo tráfico. Então, eu acho muito interessante que nós tentamos reconstruir a nossa história. Porque a nossa luta também não é só pelo futuro, nós estamos lutando para a reconstituição do passado. A memória para nós é um dado fundamental. E dentro do governo, essas coisas acontecem também. Dentro do governo, qual que é a grande disputa? Tem os grandes críticos do identitarismo, desse espantalho que se criou, e o que é muitas vezes utilizado, sabe para quê, Lira Neto? Essa crítica do identitarismo? Para negar direito para a minoria, pela esquerda. Para dizer o seguinte, olha, esse negócio de política para negro, olha, isso é coisa de identitarismo. O que você faz? Você começa a negar a política para a minoria, porque as minorias estão precisando disso. Esse discurso identitário é um discurso cretino. Não é um problema da esquerda. É um problema no sentido de que se a gente ficar olhando para isso, a gente não vai olhar para aquilo que é principal, que é mudar as condições concretas e materiais da vida das pessoas. No Ministério dos Direitos Humanos, vejam, quando eu assumi o Ministério, obviamente que todo mundo quer fazer do Ministério dos Direitos Humanos a casa do identitarismo. Aconteceram algumas coisas muito engraçadas que a gente não teve tempo de conversar sobre isso, mas assim, teve uma vez que um sujeito me ligou e disse o seguinte, ministro, eu queria dizer, o senhor precisa, eu vi que saiu uma coisa no Diário Oficial, que o senhor precisa modificar, porque essa pessoa que o senhor está, de alguma maneira, contemplando, um edital, alguma coisa assim, essa pessoa não é uma pessoa legal, essa pessoa não é uma pessoa bacana, não sei o quê. Eu falei assim, mas eu não estou sabendo de nada, nem sei quem é isso. Eu falei, deixa eu dar uma olhada para ver. Eu falei, não estou achando nada. Pedi para ver as publicações, as portarias que eu assinei, né? Editais, eu não vi nada. Eu falei, você pode passar para mim, para eu ver quem que é isso aí? Aí eu estou olhando, gente, era alguma coisa ligada ao Ministério da Igualdade Racial. Então, o que o sujeito fez? O ministro é preto, ele deve ser ministro, se perceber? Então, não se tem nem ao trabalho. Eu falei, gente, eu sou ministro de Direitos Humanos, de Cidadania. A minha pasta tem certas competências. Percebe, então, o que acontece? Agora, dentro dessa lógica do identitarismo, eu coloquei na cabeça o seguinte, eu quero fazer do Ministério dos Direitos Humanos, da política de direitos humanos, eu quero colocar foco na gestão. Se a gente não conseguir fazer da política de direitos humanos do país algo que seja relacionado ao modo em que se organiza a administração pública no país, isso não adianta nada. Porque o professor Alisson sabe disso, me ensinou isso. A ideologia que perfaz toda a política de direitos humanos é a pior coisa do mundo. Sabe, é um negócio abstrato que as pessoas não entendem, as pessoas não fazem a menor ideia do que é isso. É ficar jogando ideias ao vento, que não dialogam em nada com a realidade das pessoas no Brasil. Então, a política de direitos humanos ela tem que se resumir, no Brasil, a 3 coisas, fundamentalmente. A política de cuidado das pessoas, ou seja, o Estado brasileiro, como uma máquina administrativa, precisa fortalecer a política de cuidado para com as pessoas que mais precisam. É isso. É assim que você tem que organizar as coisas. O segundo ponto, respeito, garantir que as pessoas se respeitem umas às outras, respeitem as diferenças. Então é fundamental que nós tenhamos políticas para isso, política de liberdade religiosa, liberdade de crença, contra o discurso de ódio, fazer isso tanto no campo da repressão, no sentido de fazer os pactos com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ministério da Educação, como também no campo da educação e direitos humanos. E o terceiro, dignidade. São esses 3 pontos fundamentais para você explicar como a política de direitos humanos baseada na gestão. Senão ele fica o quê? Vira um negócio abstrato, né? Fica uma coisa louca que ninguém entende nada do que é isso. Eu já repito, a ideologia por trás do tudo que a gente conhece sobre direitos humanos é uma coisa horrorosa, que ninguém entende o que é isso, e só serve, portanto, para, na sua abstração pura, deixar as portas abertas para que o fascismo continue entrando. É só isso que serve. Então, vejam, uma política de direitos humanos no Brasil ela tem que ser uma política que fortaleça um projeto nacional, o povo brasileiro. A gente tem que colocar na cabeça o seguinte, se a gente não tiver uma política de cuidado com o povo brasileiro, não adianta também me falar, são os mais críticos do identitarismo, né? Me falar de desenvolvimentismo no Brasil. Não tem desenvolvimento no Brasil se não tiver uma política de cuidado com o povo brasileiro, que é a política de direitos humanos. É isso que eu estou falando o tempo todo. Então, para resumir, gente, identitarismo
Esse é um espantalho, falso problema. Não é isso que nos impede de fazer a transformação social. Não é isso que nos impede de fazer o que a gente está fazendo aqui. Veja só se o identitarismo impediu a gente de estar junto aqui. Isso é conversa fiada. Isso é resultado da impotência política de uma esquerda burocrática e que também é racista. Pronto, falei. É isso. Então pare com essa história. Pare com essa história de identitarismo. Pare com essa conversa. É uma esquerda que é racista, misógina, e que também não tem o espaço da crítica para tentar mudar a si mesmo. Porque é um horror esse negócio de cancelamento. Vamos conversar, vamos tentar entender o que está acontecendo. E a gente tem que abrir o espaço político para que a gente possa conversar sobre essas contradições. Gente, eu sou ministro de Estado no Brasil. Ou seja, é pura contradição. O que significa ser ministro de Estado? Sabe o que é? Eu gosto muito do Ayrton Krenak. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou adiando o fim do mundo só. Eu estou segurando o céu para o céu não cair. Até a hora que a gente consiga achar um espaço suficiente para a gente conseguir mudar as coisas tal como elas têm que ser transformadas, tal como elas têm que ser mudadas. É isso que se trata, nada mais. Portanto, senhoras e senhores, eu quero agradecer a oportunidade de poder falar a vocês. Quero agradecer também, mais uma vez, ao Rafael, a Camila, a todas as pessoas que se empenharam na organização desse evento. Agradecer também aos meus colegas, meus amigos, meus irmãos, meus companheiros e camaradas de mesa. E você falou uma coisa muito interessante, que é o seguinte: a política de direitos humanos é uma política de disputa também sobre o significado. De novo, só para a gente se encerrar, esse negócio de identitarismo também é resultado também de um povo que não entende que o capitalismo é formado por condições objetivas e subjetivas. Nós temos que disputar também os sentidos do mundo. É isso que a gente tem que fazer. Se a gente não disputar os sentidos do mundo, significa construir uma política de memória, uma política de verdade, justiça, não repetição. Tentar entender como essas coisas funcionam, disputar o passado, né? E disputar o futuro que já foi melhor. Essa frase é maravilhosa. O futuro já foi melhor. Por que a gente fala isso? Porque o futuro também, tal como o passado, também continua em disputa. E para isso a gente não pode ficar olhando para fantasmagorias, espantalhos, coisas que, no fim das contas, fazem com que a esquerda se aproxime muito daquelas pessoas que ela quer combater. Vamos tentar criar uma vida comunitária, vamos nos unir, vamos conversar, abrir os espaços políticos necessários, mas não vamos cair nessa armadilha, nessa esparrela de colocar na conta das pessoas oprimidas a falta de projeto político e a falta de condições de transformação do mundo que se abateu sobre parte dessa esquerda burocratizada. Nós não podemos cair nessa história. Nós podemos e temos que ir muito além disso. Muito obrigado. Oi. Bom, enquanto não acenam aí dizendo que está faltando 10 minutos, vamos continuar. Né? Bom, o professor Alisson, eu queria pegar aqui uma expressão que o ministro usou, a disputa de sentidos do mundo. Nos últimos tempos, nós percebemos que a direita tem utilizado de forma muito competente determinados fenômenos de apropriação e de sequestro de determinados sentidos e de determinados símbolos. A começar, logicamente, pelos símbolos nacionais, republicanos e tudo mais, mas de um modo mais recente, principalmente a partir do 8 de janeiro, se apropriou, inclusive, de conceitos que eram muito caros à esquerda, o conceito de liberdade, por exemplo, o conceito de direitos humanos, inclusive. Como é que se denuncia e como é que se desvenda e se desnuda essa estratégia de absorção e de sequestros desses signos que eram do campo político oposto? Qual é a estratégia? E aí depois eu acho que o Eduardo pode falar como homem, hoje um homem de comunicação,
né, mais uma vez, reforçar essa questão, Eduardo, que eu coloquei no começo, mas eu queria que você também aprofundasse, que é com qual linguagem nós devemos estabelecer essa disputa de sentido do mundo? Bem, muitos anos atrás, meu querido Silvio, meu aluno no mestrado, doutorado, ele humildemente esqueceu até do pós-doutorado, ele não lembrou que ele fez um pós-doutorado sob minha orientação. Ele está cortando títulos, enfim, é algo peculiar. O que eu só vejo, meu querido Silvio, é a gente inventando título, enfim, você está esquecendo dos seus. Muitos anos atrás, quando eu falava ao Silvio, à Alessandra, que acabou de chegar do Canadá, ao Jonathan, que está lá atrás, e a tanta gente. Uma vez, um grande intelectual do Brasil, de nome Eginardo Pires, que se ocupou demais do assunto da ideologia, ele disse assim, e é um homem espetacular, um grande teórico do marxismo e da economia, que viveu boa parte da vida no Rio de Janeiro, ele disse assim, nada na ideologia que organiza o mundo é a qualidade do argumento que se fala. Se ele é maravilhoso, inteligente, sofisticado, correto, científico, verdadeiro. A ideologia é a quantidade de aparelhos que falam qualquer assunto. É só isto. A ideologia é a quantidade de aparelhos que passam o assunto da ideologia. Isto é a mais radical materialidade de uma questão. Se a extrema-direita começa a dizer que ela sofre porque não a defendem pelos seus direitos humanos de dar o golpe e não ser respeitada, se ela tem 78% dos aparelhos ideológicos que passam essa informação, o Brasil acreditará nisso, que quem sofre problemas dos direitos humanos é a extrema-direita. Só. Então, senhoras e senhores, há uma questão decisiva do nosso tempo, e de qualquer tempo, que é o fato de que nós pensamos o que nos é posto de modo avassalador pelos aparelhos ideológicos. E muita gente, inclusive, sofre porque imagina que deve, então, fazer um TCC, o mais sofisticado de todos, citando 500 fontes de referência bibliográfica do Brasil e do exterior, porque se ele citar 500 fontes, então o mundo parará, lerá o seu TCC e chegará à conclusão de que, de fato, há um problema no país, etc, 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 etc. Aí alguém dá risada e diz, puxa, Alisson, mas o problema é que é TCC. Se for dissertação, aí respeitam. Aí é tese de doutorado. Aí é a tese de pós-doutorado. E aí é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Enquanto isso, alguém simplesmente sai por aí dizendo a Terra é plana e sai dizendo com força e convicção. Porque eu escutei uma vez um cidadão dizendo não pode dizer que a Terra é redonda, porque redonda parece que é um plano que tem um círculo. Ela tem tal, e ela não é totalmente também esférica, porque ela tem uma calota um pouquinho mais diminuída que a outra. Vejam, para dar toda essa informação que é a ciência, vem alguém e fala a Terra é plana. Só que fala, a Terra é plana e você é um idiota se não souber disso. E o outro discute o conceito de esfera. Ciência está com esse. Tem um problema no mundo que é o problema estrutural. Quem diz que a Terra não é plana tem pouco aparelho ideológico para isso. Quem inventar que a Terra é plana tem quase todos. É que a Terra é plana, por um acaso, não cola muito no mundo no qual tem avião, tem uma série de coisas, enfim. Então, é uma coisa que não cola demais. Mas ter 3% dos habitantes do Brasil e dos Estados Unidos acreditando nisso, e segundo um cálculo de outro dia já está beirando 10%, é chocante. 1 de 10 creem que o fim do mundo fica em algum lugar que a gente não sabe. Por um acaso, Avaré é mais ou menos o centro aqui.
Vindo para cá, agora há pouco, o Rafael, o motorista, disse para mim: professor Alisson, aqui é o centro do estado de São Paulo, tinha um obelisco ali, perto de Jaú, enfim. Então aqui não é o fim do mundo, aqui é o centro. Tudo bem que o estado de São Paulo pode ser o fim do mundo, enfim, mas aqui é o centro do estado de São Paulo. Enfim, depende do ângulo que a gente esteja olhando. Eu, como paulista, eu posso me dar essa placa. Pois bem, o problema é o aparelho. E aqui tem uma dimensão decisiva. Via de regra, governos progressistas não reestruturam os aparelhos ideológicos da sociedade. Há 60 anos, quem manda no Brasil faz plim-plim. Ponto. Então, a constatação de que nos falta aparelho é uma verdade. O que fazer, já dizia um advogado trabalhista, querido Silvio, do nosso conhecimento, o que fazer é uma questão decisiva, porque eu sei que os aparelhos são do capital. Então, eu sofro demais cada dia em que nós não temos os aparelhos. Porque a cada dia falam qualquer coisa. Terra é plana, terra é chata, terra é... qualquer coisa. Não é possível. A extrema-direita sofre por falta de direitos humanos, o que é a quadratura do círculo, mas qualquer coisa é possível. Inclusive testam as coisas mais absurdas para ver se dá certo. Eu falei aqui desse senhor que governa a Argentina. Não é gratuito enviar o ouro para a Inglaterra, cuja primeira-ministra Margaret Thatcher organizou simbolicamente a grande contraposição às políticas da própria Argentina, da ditadura argentina. É bom que se lembre, não era o Alfonsín que resolveu fazer uma guerra, a ditadura militar. Se é possível mandar o ouro da Argentina, que tem sido, inclusive, pouco nos últimos tempos, não é um ouro abundante, mas se é possível mandar isso para Londres, qualquer coisa é possível. Se um argentino aceitar que o país nêmesis da Argentina, inimigo, o oposto, receba o ouro, o teste é total. Porque se enviar esse ouro para a Espanha, ainda se diz, não, é a nossa pátria colonizadora original. Se enviar para alguma outra praça, Estados Unidos, não é? Porque lá ouro é dólar, não é, enfim, desde 71, mas alguma ilusão ainda habita essa leitura. Para a Inglaterra é o teste total. Equivale a dizer assim: a extrema-direita prega golpe, dá golpe, e na hora que prega e dá um golpe, ela pleiteia, prega um golpe para acabar com os direitos humanos, e na hora que ela dá um golpe, ela pleiteia os direitos humanos não respeitados no caso dela. Detalhe, estão sendo respeitados todos, pelo que consta em qualquer lugar. Então não é que não estejam. Então, senhoras e senhores, há um problema aqui de uma aparelhagem que fala e tanto faz. Só que agora vem a segunda questão em qual eu quero chegar aqui, é o decisivo. Enquanto não temos aparelho, primeira questão, nada acontece. Deixa eu dizer, mas a gente tem alguns aparelhos. Sim, a extrema-direita e a direita não tem alguns aparelhos, tem a hegemonia dos aparelhos. E a gente tem alguns aparelhos. Meu querido Rubens Russomano Viciardi, que está aqui, e que tanto nós fazemos juntos, inclusive, meu colega professor da USP, e que lidera a Filarmônica da USP, e tantas coisas já fizemos juntos. O mundo poderia gostar de música dita clássica, erudita, para não ter que entrar na disputa do qual é o nome? Sim, se os aparelhos majoritariamente tocassem isso. Só que os aparelhos majoritariamente tocam o que for a música do dia. Resultado, o mundo inteiro escuta a música do dia. Você não dizer, mas o problema é que essa música é muito ruim. Esqueçam a qualidade da música. Toca o que o aparelho quiser. Pode até ser muito bom. Pode até ser. Só que toca o que o aparelho quiser. Só isso. Então, senhoras e senhores, essa é a questão. A segunda é: por que ainda tem um problema a mais nessa história? Porque a discursividade de quem luta contra o mundo se embaralha nos próprios termos daquilo que fala. E agora eu quero cortar com a navalha ainda mais fundo nessa cara.
Na hipótese de que tivéssemos os microfones que falassem para todo mundo, e não só para estas centenas e centenas de pessoas que estão aqui em Avaré, mas que, eventualmente, essa televisão que faz plim-plim entrasse ao vivo dizendo: olha, nesse momento aqui estão lá vários loucos falando coisas e tantos outros loucos estão escutando. Na hipótese de que isso aqui estivesse possivelmente sendo falado para todas e todos, ou para a maioria, tem um dado a mais, qual é? Nós trançamos pernas do nosso combate à ideologia do capital, porque, via de regra, a nossa ideologia, até quando crê ser contra o capital, é a ideologia do capital. Ela defende os marcos do capital. Um exemplo: os bancos não precisam ganhar tanto. Isso aqui é nocivo, porque quando eu digo que os bancos não precisam ganhar tanto, eles precisam ganhar muito, mas não tanto. Eu naturalizei o sistema bancário. Então, nós, quando temos um microfone, em geral, nessa hora não sabemos o que pedir. A direita, quando é liberal, ela também anda como uma barata tonta, ela também não sabe o que pedir. Quem leva o argumento do capitalismo às últimas consequências, Florestan querido, que comigo tem uma caminhada aí de tanto e tanto e tanto, quem leva este argumento à plenitude retórica e inferência de mundo é a extrema-direita. Porque ela diz assim: no capitalismo, o mais forte ganhou. Quem acordou de manhã e virou guerreiro 2.0, não sei o que lá, inventa qualquer nome que dá. Essa pessoa é a boa. Então quem fraquejou não lutou, não trabalhou. O meu querido Silvio vai lembrar que um dia eu disse para ele, para o Jonathan, para a Alessandra, que houve o mais liberal dos filósofos do direito da história, Rudolf von Ehring, que um dia declarou assim: quem não luta pelo seu direito não o merece. Ponto. Então, é simples dizer, por que o povo passa fome? Porque não lutou. Observem, isto é uma espécie de lenitivo para a consciência do capitalismo. Porque quem é pobre, faltou força para essa pessoa, não acordou 3 da manhã. Ou então a frase: Deus dá as piores batalhas para os melhores soldados. Então, não reclame, porque você é um baita de um guerreiro por ter que enfrentar tanta tragédia na sua vida inteira. Santa Teresa d'Ávila vivia cheia de doenças e perseguições, etc. e tal. Dizia ela que falava com Deus. Um dia ela olhou para o céu e falou: Deus, por que eu sofro tanto assim? Ele disse: porque eu dou esses sofrimentos para os meus amigos. E ela virou para Deus e falou: por isso que tens tão poucos. Enfim, porque Deus está privilegiando, desgraçadamente, os escolhidos dele. A grande questão é que as lutas de transformação social precisam ser expressivas. E, para isto, o capitalismo é o problema e o socialismo é a solução. Como esta frase não sai da boca da gente, o resto é essa costura pela metade. Eu não queria que você explorasse tanto. Eu não queria que se batesse tanto nos outros. Eu não queria que não houvesse esgoto na comunidade, que não tem outras condições de vida, mas em havendo esgoto, então o problema foi resolvido. Vejam, é pedir sempre pela metade. Quem pede pela metade é a esquerda liberal e, pasmem, a contrafação dela é a direita liberal, que também, quando pede pela metade do outro lado, uma certa hora ela não sabe entregar o resultado. Porque quem diz assim: eu pleiteio a segurança jurídica como forma de crescimento econômico, não está entregando nos últimos 50 anos nada de crescimento econômico. Eu pleiteio a privatização porque isso gerará desenvolvimento, só cola na primeira vez, na segunda. Na quarta, a pessoa percebe que privatizar a Sabesp, que privatizar isso, que aquilo, só aumenta a água, só aumenta o esgoto, nada vem daí. Da quinta ou sexta vez, então ele tem que pegar o argumento da extrema-direita. O argumento da extrema-direita é: azar de vocês que não conseguem parar uma privatização, porque se eu consigo fazê-la, eu sou bom, porque eu posso fazer qualquer coisa. Em privatizando uma Sabesp, eu anuncio um baita no cartão de visita de que agora eu posso privatizar qualquer coisa, até a Petrobras. Até, sei lá que empresa que faltou aí para privatizar. Então, senhoras e senhores, o argumento da extrema-direita é o argumento do mal levado à enésima potência. O problema é que o argumento da esquerda é o argumento do bem pela metade.
E nós precisamos levar esse argumento da transformação do mundo à enésima potência. Eu, por muitas vezes, e aqui também já vi muita gente ligada com isso, eu falei da ideia de fazermos centros socialistas, espaços de base. Enquanto a palavra socialismo não soar ideologicamente da gente, capitalismo inclusivo, capitalismo 2.0, 7.0, 17.0, para falar aqui uma humanista, capitalismo 22.0, porque aí é o povo que é da extrema-direita gosta disso. Com todo o respeito, capitalismo 45.0 também não sai do lugar. Para quem entendeu a piada aí, porque alguns talvez não tenham pegado a questão. 17.0, eu sei que muitos aqui são críticos, mas, enfim, nem para dobrar e ainda colocar um pouco a mais é suficiente. Então, senhoras e senhores, empresa ISD, empresa não sei o quê, e etc. e tal, é exploração. Nós precisamos efetivamente ter uma forma de expressividade que seja tamanha que nós digamos, o mundo vai mal e não é a extrema-direita que vai me dizer que ela luta contra o sistema, porque quem luta a favor do banco, a favor da Faria Lima, a favor do latifundiário, do especulador, que raio é este de luta contra o sistema? A luta contra o sistema é qualquer coisa que a extrema-direita não faça. E a luta contra o sistema da extrema-direita é aquilo que o meu querido Silvio acabou de dizer. É pegar um coitadinho aqui, outro coitadinho lá, e torná-lo o alvo prioritário dos problemas do mundo. Então não é este coitadinho, é aquele o problema do mundo. O problema do mundo continua sendo o capital na mão de 0,1% da população. Então, volto a dizer, em um país que é agrário, desse modo financista especulativo, mais ou menos é gente que tem para mais de alqueire, de muitos e muitos alqueires, e Faria Limers. Nesse contexto, eu diria, caricatural, está o grosso do nosso problema. O resto é uma piada. Efetivamente, o que nos cabe neste momento é, em pouquíssimo tempo, termos os aparelhos ideológicos. Detalhe, muito pouco está se avançando nisto. Ter aparelho, ter o microfone. E, em se tendo aparelho, falar com expressividade, sabendo delinear quem é o nosso inimigo e qual é a nossa esperança. Obrigado. Bem, pessoal, eu tinha dito que não tinham me dado ainda um toque. Deram. Ok. Existe agora, vai acontecer a apresentação musical. Então, assim, em respeito aos artistas, é importante que a gente, nesse momento, infelizmente eu teria 1000 outras perguntas para fazer, eu acho que tem muitos assuntos para ser discutidos nisso, mas infelizmente nós temos que parar aqui. Agora, eu acho que eu levo daqui, dessa mesa simbólica, uma convicção e uma certeza, principalmente olhando para vocês. Eu não acredito em nenhuma transformação que não passe pela felicidade e pela alegria. Vamos ouvir música agora e vamos tomar um drink que faz parte da revolução.